Então, Gustavo é mestrando em Comunicação e Linguagem do Programa de Pós-Graduação Estricto Sensu da Universidade do Rio de Paraná, pós-graduado em Comunicação e Informação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, graduado em Comunicação Social pela Hélio Afonso, do Rio de Janeiro, é diretor de planejamento da MT2 de Editora e Publicidade Limitada, professor dos cursos de Comunicação Social e Administração da Faculdade Internacional de Curitiba, atua como colunista na revista de comunicação Ninter, da Rádio Ninter Universitária e no jornal Marco Zero. É responsável pela agência Grafita, agência experimental de publicidade, tem experiências na área de comunicação com ênfase nas áreas de web marketing, novas mídias, criação impressa e produção gráfica. A professora Deise, a bibliotecária Deise, pela Faculdade de Biblioteconomia e Ciência de Informação, pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, USP, concursada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, como bibliotecária e documentalista, pesquisadora nas áreas de Ciências da Informação, Comunicação e Gestão do Conhecimento, e rádio web com olhares à linguagem verbal e não verbal. Está envolvida em pesquisas das interfaces comunicacionais, cultural, digital, cibercomunicação, contextos socioculturais, responsabilidade social e ambiental, e é membro da Coordenação de Tecnologia de Educação na UTFPR, Campus Curitiba. Então, está com a palavra a Luísa. Ok. Primeiramente, desculpa sentar, porque eu acredito que se o papel fica em minhas mãos e eu inteira vai balançar demais, que é muito vento aqui. Senhoras e senhores, muito obrigada pela presença. A motivação para abrir as cortinas dessa vitrine requer, assim, algumas explicações. Por exemplo, 3 motivações muito específicas. Primeiro, pela oportunidade de continuar a minha pesquisa em função da minha recém-defesa do mestrado. A segunda, por tornar exequível a união da ciência da informação diante da minha formação em biblioteconomia, com a rádio, porque ele veio para disseminar as informações utilizando a internet. E a terceira e última, pela oportunidade em trabalhar com a equipe da COTED Campus Curitiba. Quando eu fui procurar serviço e não emprego na COTED com um projeto da Rádio Web embaixo do braço, eu fui recebida de braços abertos pela professora Yolanda e as demais pessoas componentes da COTED-CT. É prudente que eu explique para o público que a minha permanência na COTED é voluntária. Eu continuo cumprindo 40 horas lá no meu setor de origem. Bom, o roteiro da apresentação vai ser a seguinte. A Rádio Web nas universidades e faculdades federais. Eu precisei fazer esse recorte. A distinção entre rádio convencional, ou tradicional, ou artesiana, diferente da rádio, que ela é artesiana e veicula também na internet. E a rádio web, que é o recorte da minha pesquisa, que ela embrionariamente foi constituída na web e veicula especificamente na internet. Ok? Eu só peço desculpa para a plateia que quando eu mencionar o rádio, estou falando do artefato, aquele que tem um botãozinho, ou a pilha, ou ligado na tomada. E quando eu mencionar a rádio, estou me referindo à programação das emissoras radiofônicas. Durante a minha pesquisa, houve um capítulo específico para eu justificar que a comunicação ela está diretamente relacionada com a pesquisa dentro das universidades, pelo fato da maioria das universidades trabalhar em sistema de multicâmbio. Então, é necessário que a comunicação ela fique ligada à pesquisa e traga as informações nas redes usando a tecnologia. E essa tecnologia, por meio da internet, o seu conteúdo vai oportunizar o uso de forma formativa e não informativa apenas. Quem me respaldou sobre esse entendimento foram 3 autores desse livro: Teixeira, Perona, Paes e Teixeira. A Rádio
Rádio Web Universitária, ela, no repórter dessa minha dissertação, ela foi pesquisada em 59 instituições, das quais 31 possuem rádio convencional ou na internet. Dessas 31, apenas em 5 instituições tem a rádio web. A minha dissertação ela tem prazo de validade. Foi 27 de março de 2011, porque a Universidade Federal do Paraná já conseguiu concessão para veicular em FM. A partir do momento que a Universidade Federal do Paraná transmitir em FM, ela já sairia do meu recorte da pesquisa. Retornando só um pouco. Então, das 5 universidades, a faculdade FACET, que está vinculada à Universidade Federal da Bahia, 4 universidades federais do Paraná, do Pará, Mato Grosso, da cidade de Cuiabá e Campina Grande, da Paraíba. Aqui eu trouxe alguns websites das quais houve a pesquisa. Rádio Web da UFPR, da Paraíba, da FACET, Faculdade de Educação, Campina Grande e Mato Grosso. Como um dos objetivos dessa dissertação seria entregar para a Universidade Federal do Paraná um modelo de rádio web. Para que isso acontecesse, a banca no exame de qualificação, eles me orientaram a utilizar os autores Nelson e Tahir para investigar a usabilidade dos websites. Aí que é necessário que haja um web designer compondo a rádio web. Aí os primeiros slides que eu passei muito rápido tem as características positivas e aqui as negativas. Esse slide eu trouxe para dizer para vocês uma das funções mais utilizadas atualmente pelas universidades. Pontua como função de informação à comunidade das produções produzidas internamente, quer seja científica ou administrativa. A segunda seria como tecnologia social, inclusive essa semana está tendo um evento sobre tecnologia social em vários pontos de Curitiba, e seguido de ensino à distância, e como também como educomunicação. O meu compromisso como bibliotecária, pelo fato de eu estar inserida como cientista da informação, eu preciso também atender as pessoas com necessidades específicas, os surdos, os mudos, por exemplo. Então foi feita uma pergunta dentro do questionário, qual era a importância de eu ter uma rádio web que atendesse essa clientela. A grande maioria foi favorável, só que nenhuma dessas 5 instituições ainda possui um mecanismo para esse atendimento. Aqui, por meio da leitura da Constituição da rádio da UFSCar, pesquisando também no Plano de Desenvolvimento Institucional da UTFPR, a própria pesquisa, eu esbocei essa fase do processo de implantação de uma rádio, que é necessário, a partir de escritas em documentos institucionalizados, criar comissão gestora do processo e conselho gestor, promover fóruns de discussão, grupo de estudo, trabalhos temáticos, ter um braço muito forte com aporte financeiro e também promover atividades de extensão, oferecendo disciplinas complementares e optativas para os cursos acadêmicos da instituição. Reforçando a minha fala anterior, que é necessário que tenha escrito no PDI, no Plano Nacional de Extensão, ou na própria
Declaração Universal da Unesco, que contenha a necessidade de ter meios de comunicação para a comunidade. As lições aprendidas. Para a sustentabilidade da rádio web universitária, é necessário possuir um quadro de funcionários adequado. Contar com estagiários de todos os departamentos, porque a maior riqueza de uma rádio é que você contemple os diversos usuários ou radioouvintes dessa rádio. Primar pela inovação, por causa disso que precisamos ter um abraço muito forte com o departamento de orçamento e gestão. E a oportunidade de ter conhecido especialistas e autoridades no assunto foi muito gratificante. Continuando com as lições aprendidas, é necessário sim incentivar mais estudos nesta universidade sobre os meios de comunicação. E considera-se que as universidades é um verdadeiro laboratório de experiências e ter à disposição emissoras tradicionais e na internet livres, independentes, autônomas, educativas para disseminar os saberes construídos dentro da universidade e entregue esses saberes para a comunidade. Diante da nossa reunião que aconteceu hoje à tarde, o professor Maurício, ele fez uma pergunta. Existe rádio para surdo? Eu já tinha navegado, mas eu não tinha pego o site. É o seguinte, de 2001 a 2002, a Rádio FM 93.7 da USP, ela tinha programas voltados para surdos. Por falta de incentivo financeiro, que hoje é em torno de R$5.000 por mês, que eles não conseguiram nenhum patrocinador, a rádio fechou. Agora, vendo do lado das empresas privadas, tem essa ONG chamada Vez da Voz. Eles conseguiram, por meio de parceria com a CBN e a Rádio Trianon, direitos autorais para transmitir a rádio para surdos. Aqui estão os endereços. E muito obrigada. Nós agradecemos a vez e vamos passar a palavra para o Gustavo, depois nós abrimos para os questionamentos ou comentários. E agradecemos também o Marcos que está... sim. Para fazer a nossa interpretação. Bom, então, boa tarde a todos. Eu fui convidado pela professora Ana, que trabalhou comigo lá no Grupo Uninter, e desde 2006 nós começamos a cutucar essa área de rádio web. E eu brinco muito aqui com os meus alunos, né? Por que você se interessa tanto? Eu falo, sabe aquela vontade de voltar no tempo e descobrir alguma coisa para ganhar dinheiro que nunca ninguém inventou? E falo, vou descobrir o papel higiênico, né? Porque todo mundo compra. E eu acho que a importância desse nosso estudo de rádio web é essa. Não tem ninguém no Brasil fazendo isso ainda. Não foi definido, não foi mapeado o território, não foi mapeado, não tem fórmula, não tem cartilha. Então quem está construindo a cartilha? Quem está fazendo, né? Quem está fazendo? Somos nós. Então quem está começando, fora o pioneirismo na área, abre campo de estudo para outras pessoas. Outras instituições, outras pessoas, pesquisadores. E eu comecei com isso em 2006, em 2007 a gente implantou a primeira rádio web lá no grupo, que foi uma rádio teste, e a coisa foi andando. 2007 foi um ano teste, 2008 acabou o experimentalismo e começamos a fazer a coisa funcionar sem experimentalismo, funcional, coisa funcional. 2009 foi o ano que a gente começou a divulgar a web, e além de divulgar a rádio do curso de comunicação, a gente implantou mais 5 rádios. E aí depois eu vou falar até um pouquinho do porquê 5 rádios. Né? Uma rádio para EAD, 2, 3, 4, 5, foi surgindo mais rádio, a necessidade de mais rádio. E quando a gente fala que tem 5, muita gente não entende o porquê. Né? Bom, essa fala aqui, educação mediada, novas práticas de mediação de ensino na web. Eu sou físico também, eu sou formado em física pelo Federal do Rio de Janeiro, pela UFRJ.
Eu estou defendendo minha tese, minha dissertação agora em setembro. E eu sou membro da ABCIBER, que é a Associação Brasileira de Cibercultura, e do GP de Rádio e o GP de Publicidade da Intercom. Então tem muita coisa publicada de rádio, de publicidade em rádio também. Está tudo nos Intercom, ou Sul ou Brasil, e na ABCIBER tem 4 artigos publicados em periódicos, na UFSC, na Intersaberes, tem uma na UFSC, o SCS, que eu não lembro de onde é, e tem na revista Comunicação e Inovação também. Bom, a diferença de públicos, né? Como é que é a funcionalidade desse aprendizado na web, né? Antigamente, eu tirei as citações todas para não empolhar os slides, eu não gosto de slides link, estão todas no final. Antigamente tinha os leitores contemplativos, né, que é o solitário, linear, unidirecional, que somos, na maioria, nós todos aqui, né? Assistir TV, ler o livro, estudar. E hoje em dia nós temos agora já o leitor imersivo, que é o hiperlinkado, em rede, online. Ele não tem... Aí aquela problemática que o nosso colega falou lá atrás, né, de procurar, tem tanta informação na rede que você fica lendo aqui, metade da mesma notícia você lê num site e a outra metade você lê em outro. Então são abordagens editoriais diferentes e a coisa começa a confundir. E as práticas? Você tinha o aprendizado da forma convencional, acesso às mídias convencionais lineares e trocas presenciais. Isso é o que a gente vê dentro de uma instituição de ensino até hoje. E o novo aprendizado, que é o hiperligado, hiperlinkado, né? Acesso a informações temporais e atemporais, quer dizer, você pode, ao mesmo tempo que você está estudando, você pode fazer resgate de notícias ou conteúdos antigos, né? E você pode trabalhar com comunidades de aprendizado não presenciais, que talvez seja o mais importante de tudo isso aí. Esse é o modelo comunicacional do Shannon Weaver, né, que a gente geralmente trabalha, que é um emissor, meio, mensagem, destino. E aí fonte de ruído. E hoje em dia a gente não tem mais esse modelo comunicacional, a gente tem isso aí, né? Então, quer dizer, quais canais eu vou trabalhar? Com todos? Não dá para trabalhar com todos, né? Apesar de que o receptor está recebendo isso de todos os canais, né? E isso gera um pouco de confusão na mente do receptor, né? Então nós temos uma nova era de conectividade, né, proporcionada por esse cara aí, pela web, né? E aí um pouquinho de conceitos que eu gosto muito de trabalhar. Esse approach da professora, ele é muito legal para você ver como é que a McLuhan trabalhava isso muito bem com as materialidades do meio. A rádio web é uma coisa muito nova. Então, como é que lida com a rádio web? Vamos lidar com ela como a gente lida com uma rádio. A gente dizendo, normal, não é? Ninguém sabe usar, então vamos lidar desse jeito. Então, o que as instituições ou empresas fazem? Criam um site e colocam a rádio web dentro do site. Só que a rádio web não é um site. Então, você está juntando duas coisas. Então, você tem a rádio web que é eficiente e o site que é ineficiente. Ou o site, a rádio web, você não tem como separar uma coisa da outra. Todos os meios de interação com a rádio web estão vinculados ao site, você não consegue desmembrar isso. Que é o caso que a gente desmembrou do chat, da tutoria de EAD via rádio web, não é feito através de site. Fazer isso através de um site, você depende de várias condições que o site tem que te dar para que isso ande, né? Então, a ideia da rádio web é você não tratar a rádio web como uma rádio retiziana. Ela não é uma FM, ela não é uma AM. O ouvinte não está do seu lado, o ouvinte não tem a possibilidade de ligar para a rádio, o ouvinte não tem a possibilidade de sair na rua, pegar um adesivo. Vem aqui, passa na Blitz, lava o seu carro, pega um adesivo. Não é assim que a coisa funciona, né? Então a rádio web, nesses anos aí trabalhando com a rádio web, eu já descobri as características da rádio e o que você pode trabalhar com o ouvinte. No caso, ouvinte-aluno, né? O que você pode trabalhar com o seu ouvinte? Mediamorfose foi talvez um conceito do Roger Fiedler que deu origem à rádio web. As possibilidades, né? A evolução de um meio devido às possibilidades tecnológicas, políticas, para você transformar isso. E, claro, a plataforma que fez a possibilidade da rádio web existir foi a web, né? Não só a web, mas a velocidade com que a gente acessa. Antigamente, na parte do discado, quando a gente tinha a internet discada, a rádio web ainda era impossível. Não dava para fazer uma rádio web. Dava para você baixar conteúdo de áudio. No caso, você tinha os podcasts. Era possível os podcasts. Agora, a rádio web ainda não era possível.
né? E remediação é o que muitas rádios estão fazendo hoje. As rádios hertzianas, por ter que entrar no meio da web, o que elas estão fazendo? A 91 Rock, 98, Mundo Livre, CBN, todas elas têm o quê? Uma retransmissão disso pela web. Mas não é rádio web. É uma retransmissão do conteúdo hertziano FM ou AM pela web. Não é um conteúdo adequado para a web, não é um conteúdo feito para ouvintes da web, que tem que ser preparado com outro cuidado, né? Perda ou ganho de território. Quando a gente está falando de rádio web, quando a gente está falando de ensino via rádio, eu boto uma antena aqui em cima da UTFPR e eu vou fazer um ensino via rádio. Quem é que eu vou atingir? 10 quarteirões para lá, né? Norte, sul, leste, oeste. É isso que eu vou atingir. 10 quarteirões. Depois disso não pega mais. Então eu tenho um limite de território para trabalhar. Quando a gente trabalha na web, ensino na web, quem é que é o nosso ouvinte? Ah, são 12 polos no Brasil. Não, não são 12 polos no Brasil. É um polo a cada... Né? Um polo a cada ponto de conexão no Brasil, no mundo inteiro. Não tem limitação. Tem como fazer limitações. Por exemplo, botar a rádio dentro do ambiente virtual de aprendizagem. O link da rádio. Então você tem a limitação de quem tem acesso ao AVA vai ter acesso à rádio. Mas, ao mesmo tempo, se alguém for malandro o suficiente para copiar o MMS, o código da rádio e jogar no site, a rádio abriu. Né? E aí, é uma perda ou ganho isso? É uma perda de quê? Né? Defina a perda. É um ganho de cliente? Sim, porque se alguém pegou a rádio que media educação e está jogando para um monte de gente que não, na verdade, teria que estar ouvindo, mas essa pessoa está ouvindo educação, você está ganhando cliente. Se você for pensar nesse caso, você está ganhando cliente. Né? E o código, isso tem vários jeitos de você barrar isso. Troca o código da rádio de períodos em períodos, porque o usuário do AVA não precisa saber. Clique aqui e ouça a rádio, ele não precisa saber o link. Então, na verdade, você pode trocar o código de momentos em momentos para você fazer essa barrada. Mas essa liberação do código pode ser proposital, até para você conseguir novos alunos por intermédio disso. A Raquel Alves dos Santos, ela tem uma frase que eu adoro, que é: a nova tecnologia tem o poder de colocar no mesmo patamar todas as emissoras, não importando elas estejam, uma vez que, teoricamente, estão em igualdade preparadas. Todas elas estão no cyberespaço. Todas elas podem ser acessadas por qualquer um. Então, ouvir uma rádio TFPR e ouvir uma 91 Rock na web é a mesma coisa. A igualdade é igual. As duas vão transmitir ou em 32 kbps ou em 64 kbps, vão transmitir igual. O que vai diferenciar elas? Proposta editorial. Né? Cada uma vai propor uma coisa. Assim como ouvir uma rádio rock é diferente de ouvir uma rádio sertanejo. Né? Quem gosta de sertanejo não vai ouvir rock. Ponto. Por causa da proposta. Né? E não por causa da localização. Né? Então aqui, estando em Curitiba, né? E agora com a rádio web, onde é que a gente está? Onde, na verdade, você não está em lugar nenhum. Né? Essa é a proposta de civicultura do André Lemos, de desterritorialização. Onde é que você está? A gente não está em lugar nenhum. Quem está mediando? O sinal vem de Curitiba. Ponto. Acabou. Ele vem de lá. Agora, onde ele está? Está na web. Né? Quem pega, quem estiver conectado. E aí você vê a parte do Castells, que é o local versus global, que são algumas características da programação da rádio web, mesmo educacional. Você tem que ter algumas preocupações. Por exemplo, os investimentos são locais. Investimento sempre é no local, nunca é desterritorializado. Então, investimento você tem que pensar que tipo de material você vai usar, que tipo de tecnologia você vai usar, banda, preparação de banda, emissor e etc. Para você não ser pego de surpresa tendo uma demanda de 5.000 ouvintes e você não ter como entregar isso. Os regionalismos são muito engraçados, porque quando a gente prepara a aula Curitiba, né? Olha, gente, eu fui no mercado comprar 2 vinas, cada vina custa R$2. Né? Do que você está falando? Né? A pessoa, se for esperta, ela vai responder: olha, cada vina custa tanto. Mas ele não sabe nem do que está se tratando. Né? Então, esses regionalismos, isso a gente pode ver na Globo, né? Que ninguém mais tem sotaque, né? Eles fazem correção de sotaque para ninguém ficar preso nesse regionalismo. Então, até os exemplos de uma aula na web, você tem que separar esses regionalismos. Temáticas abordadas, exemplos usados. Nós não podemos nos referir a Oil Man, estátua na 15,
Então, todos esses exemplos têm que ser abolidos. Não pode trabalhar com isso. Né? E os critérios de informação. Essa parte dos critérios de informação foi uma coisa que eu puxei do jornalismo, que tem um autor chamado Traquina, Nelson Traquina, que ele trabalha com os critérios de valor notícia. Né? O que é notícia? Critério de proximidade, critério de trabalho, interação. Então, alguns critérios. E eu estou usando esse critério de valor notícia para critério de informação. Qual o valor da informação? Se essa informação é relevante para a nossa vida em Curitiba e não na vida em lugar nenhum do planeta Terra, eu não posso mediar isso via rádio web. Isso não é interessante para ninguém. Piada, exemplo, nada disso é relevante para ninguém no planeta Terra, só para nós. Né? Então, morreu uma importante pessoa que fez diferença em Curitiba. Ela fez diferença só em Curitiba, ela não fez diferença em lugar mais nenhum do Brasil, ninguém conhece. E o mais importante de tudo, nesses 4 anos, foi desenvolver uma metodologia para trabalhar na web, que foi o mais importante. Então, eu descobri o que funciona, o que não funciona, o que tem que ter, o que não deve ter de forma nenhuma, e isso foi adaptado ao longo do tempo. Né? E essa adaptação foi a mesma adaptação que teve do jornal, do portal, da revista para a revista online, da rádio para a rádio web. O que funciona lá que quando veio para cá não funcionava? Né? O que era uma revista? Né? A primeira postagem de um jornal online, dá para botar online? Dá. Como é que a gente vai fazer? Fácil. Tiramos uma foto do jornal e publica ele como uma JPG na web. O jornal está online. Né? Está online. Você lê tudo que está no papel aqui na web. Que maravilha! Lê como, né? Então, hoje a gente já descobriu. Isso aqui, eu botei em ordem de evolução. Isso aqui, hoje em dia, os portais, os grupos de comunicação já sabem mais ou menos como é que os portais funcionam. Agora é só uma questão de adaptabilidade à cultura de uso de iPod, iPad, né? iPin, iPod, iPod. Então, é uma questão de adaptação. Eu só uso esse troço aqui, então eles têm que adaptar a minha usabilidade, né? Revista online está sendo adaptada também. Algumas revistas já estão bem melhores. Já perderam aquela mania de botar page flip nos flash, que aquilo é uma materialidade de revista de papel e não uma revista online. Rádio para rádio web, que é onde a gente está. TV, não existe TV online ainda. Né? E eu acho, nessa brincadeira, eu acho que a OTV daqui de Curitiba perdeu um grande filão, que era lançar a primeira TV online do Brasil, e não fizeram isso. E a web, se você considerar que a web é uma plataforma de desenvolvimento ainda, o que ela vai virar? Né? Sabe Deus o que vai acontecer. Então a gente está aqui para tentar saber o que vai virar. O ensino tradicional, né? Como é que muda a rádio web no ensino? As ferramentas utilizadas hoje, sala de aula, professor e tecnologias aplicadas disso. Aí eu me limito nessas tecnologias, tá show, televisão, computador, né? Retroprojetor, quadro negro, etc. E o ensino transmídia, né? O uso de todas as novas tecnologias na mediação do ensino. A gente está testando tudo, né? Eu estava falando com o professor Elanda que eu estava testando a produção no Facebook. Então nós temos o Blended Learning, que é TV, rádio, fórum, chat, e-mail, AVA, e por aí vai. E como nós estávamos discutindo um pouquinho aqui antes, né? O usuário disso aqui tem que saber as regras disso. Né? Tem um conceito do David Norman, Donald Norman, David Norman, não vou lembrar, que chama affordance. Affordance é bem bacana porque cada um faz o uso que bem quer da tecnologia. Só que, fazendo o uso que bem quer da tecnologia, você complica um pouco. Você tem que existe um uso comum que todo mundo tem que se entender dentro de uma televisão, todo mundo tem que se entender dentro de um chat. Se você fizer o uso que você bem entende, complica. Né? Nós fazemos o uso que bem entendemos no Twitter. Né? Eu me comunico com os meus alunos via Twitter. Mas você não usa o Twitter para receber notícia? Não, complica muito. Né? Mas tem gente que usa. Ótimo, perfeito. Cada um faz o uso que bem quer. Agora, se você pegar a ferramenta Twitter, por exemplo, e começar a misturar esses usos, eu uso para me comunicar com os meus amigos, com os alunos, para receber notícia, para retransmitir notícia. Daqui a pouco você mesmo está perdido no que você decidiu fazer. Então, mesmo usando rádio, a gente tem que criar um projeto editorial. O que essa rádio vai fazer? Qual é a ideia dessa rádio? Né? Qual é a proposta? E o mais importante disso é que o professor não está preparado para isso. Né? O professor não está preparado. Talvez os professores que lidam com EAD sejam os mais preparados porque estão acostumados, primeiro, a dar aula para ninguém. Né? Você vai dar aula para quem? Para ninguém. Olha para a câmera e dá aula.
Mas a câmera não me pergunta nada. Ah, esse é o problema, né? Então, é uma dificuldade muito grande. E a figura do tutor, talvez nessa hora, seja mais importante até do que o professor. Porque o tutor que pode fazer essa guiada do professor para fazer, como eu brinco, né, fazer escada para comediante. Né? O professor parou de falar, o tutor joga alguma coisa. Mas, professor, como é que é isso? Ah, e vai o gancho e vai andando. Né? Porque falar 1 hora ou 2 horas para uma câmera ou para um microfone, no caso da rádio web, é bem complicado. E aí, né, capacitar alguns professores se torna né, difícil, né? Porque nós temos professores que estão muito acostumados à sala de aula, estão muito acostumados a aluno perguntando. E você trabalhar com esse professor é um desafio. Aí é um desafio para os pedagogos, né? É um desafio para os pedagogos, para o pessoal de gestão, eu não sei quem vai fazer isso. Dá para capacitar o professor? Claro que dá. Vai ter gente que vai ser muito mais fácil. Se você pegar a geração nova, quer dizer, os professores que estão entrando por aí, que estão acabando especialização, mestrado agora, que tem 30 e poucos anos, vai ser muito mais fácil você capacitar esse profissional para dar aula. E pegar os professores que estão saindo, quer dizer, os professores de 70 anos, né? Se você vê casos que a gente conhece, tem professores que têm quase 80, acho que, né, eu não vou falar o nome, mas a gente conhece, que dirigem, né, usam BlackBerry e são uns monstros. Né? Tem um professor nosso, amigo nosso lá, que é um monstro. Ele sai melhor do que a gente. Mas tem outros muito novos também que não vão conseguir. Né? Então, assim, idade não é uma limitação para trabalhar com tecnologia. Né? Qual é a proposta, então? É apagar um pouco esses preconceitos que a gente tem de dar aula, de como é que vai dar aula, uma metodologia de preparar a aula, preparar o slide, ou vir dar aula no quadro, para dar uma aula via áudio. Que também tem suas vantagens. Por exemplo, dar aula via áudio, ninguém está vendo o que você está fazendo. Então você pode levar um monte de papel, um monte de roteiro, livro, ler. Se você pega e faz isso dentro de sala, um monte de papel, fica lendo. Gente, agora eu vou pegar uma citação. Não vai funcionar. E na rádio web funciona. Porque eles não estão vendo que você está fazendo isso. Contanto que você tem esse roteiro preparado, isso funciona super bem. Né? Então é só limpar esses preconceitos de como é que vai dar aula, porque funciona super bem. E existe um período de teste, não tem outro jeito. Né? Eu não posso pegar e falar, olha, nós temos a rádio lá há 4 anos, vamos fazer uma rádio aqui. Vai ser diferente, é uma rádio diferente, é um público diferente, é um aluno diferente, o perfil é diferente. Né? Você trabalha com perfis de consumidores diferentes, então as coisas vão ser diferentes. Plataformas e ferramentas. Toda plataforma, seja ela rádio, seja o chat, seja o site, ela tem funcionalidades diferentes, características diferentes. Então, as cobranças na web, as cobranças na rádio, no site, no AVA e no chat, devem ser diferentes. As coisas não funcionam como você acha que vão funcionar. Né? Você tem que muitas vezes adaptar ao como elas estão funcionando. Está funcionando bem? Tá. Não está funcionando como eu gostaria. Mas está funcionando? Tá. Então você se adapta à plataforma. Ela está funcionando, então você se adapta a ela. Todas elas têm limitações. No caso da rádio web tem limitação de qualidade de sinal, né? E tem a limitação de horários, que é aquilo que eu falei. Você tem os horários filé mignon. Se você tem o problema, por que a gente tem 5 rádio webs lá? O horário filé mignon da rádio é de 7 da noite às 10 da noite. Então, das 7 às 10 eu vou dar 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10. Né? 3 aulas, 3 horas aula. Depois disso o ouvinte tem que dormir e antes disso o ouvinte tem que estar trabalhando. Tem 3 horas. Matemática, física, química. Amanhã eu vou dar biologia, português e história. E assim vai até sexta-feira. Se você esgotar a capacidade de mediar disciplinas de segunda a sexta, você vai ter que abrir o sábado. Olha, sábado o nosso aluno não estuda. Então tá, então vamos abrir um outro curso. Vamos. Aonde? Numa outra rádio. Porque aqueles horários filé mignon daquela rádio estão ocupados. A não ser que você abra um curso pela manhã. Mas aí cabe e volta um pouquinho a segmentação do seu público-alvo, né? Ambientação da rádio, aí pode ser feita pelo próprio site ou pelo próprio AVA. A navegabilidade, rádio web, não existe navegabilidade dentro da rádio web. Isso aí cabe ao AVA ou ao site, é a proposta de achar documentos, achar os exercícios, etc. E os nós, eu botei os nós fracos e fortes. Os nós, eles vêm de um gráfico do Paul Baran, que a Raquel Recueiro usa nas redes sociais, na internet, que é o livro dela,
que são quem são os nós fracos e quem são os nós fortes dentro dessa turma de estudantes online, né? Porque esses nós fortes, eles fazem as ligações com todos os outros, os nós fracos não fazem tanta ligação. E eles podem ser influenciadores da própria comunidade de aprendizagem. Né? Você pode ter uma comunidade de aprendizagem muito interessante dentro da ferramenta e que esses nós vão fomentar, de repente, com outros campos ou com outros usuários, mesmo longe. Porque como você está falando de web, você não tem limitação de território. Então você pode ter uma turma em Pato Branco e uma turma em Foz do Iguaçu e as duas turmas trocando informação. Né? Você não deve, eu acho, na minha visão, você não deve nem falar, gente, vocês são de turmas diferentes. Não se comuniquem. Não pode falar isso. Eles estão em outro ambiente. Comuniquem. Né? Professor, eu quero fazer um trabalho em grupo, mas eu quero fazer um trabalho em grupo com um cara que está lá em Foz do Iguaçu, que nem na minha turma é. Posso? Pode. Né? Quem sou eu para proibir? Se a proposta de descentralização, de cibercultura é essa, quem sou eu para proibir? Né? E saber trabalhar um pouquinho com as peculiaridades. Né? E a presença online, aí que vem o problema. O professor trabalha 8 horas por dia. Né? Eu sou uma pessoa 24 horas online. Eu sou online na minha casa, sou online no trabalho, sou online no meu telefone. Então, essa presença do professor online estimula o aluno. Então, quer dizer, o aluno entrar no Facebook da vida e para tirar uma dúvida, ou xingar, ou, sei lá, reclamar com outros alunos e ver que o professor está online, ele não vai reclamar, ele vai reclamar com o professor. Ele vai falar, professor, eu não entendi tal coisa, eu quero saber mais disso. E aí você abre o chat para todo mundo do grupo e começa a discutir em grupo. Então, essa presença do professor online e do aluno online estimula muito. Né? E existe uma grande diferença que é o que a gente precisa aprender e começar a se acostumar com o ensinar online. Né? O ensinar online é completamente diferente do que ensinar presencialmente das 7 às 10h30. Né? Aprender online, a gente aprende mais do que a gente ensina. Né? Nesses 4 anos aí eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Né? Tanto que eu estou aqui, porque eu aprendi um monte. Né? E o interagir online, que é muito interessante, porque dependendo de cada plataforma você não consegue interagir. Né? Você interage um pouco mais, um pouco menos. Né? Então aí sugestões que dá para eu passo aí para vocês. Conhecer as formas de interação online, todas as formas de interação. Tem um texto do Masek, do Eric Felinto, que é um mapeamento online. Eles falam que nós estamos mapeando aí. O território online não é mapeado. Não existe uma regra, não existe cartilha. Então nós estamos fazendo esse mapeamento. Cada um faz o mapeamento que bem lhe deve. Né? Nós estamos tentando mapear a rádio web, o uso de áudio no ensino, o uso de áudio na mediação online. Outras pessoas estão mediando e-mail, estão pesquisando e-mail, estão pesquisando Instant Messenger, mas cada um com a sua, mas a gente tem que mapear, isso tem que estar mapeado aí. Identificar as peculiaridades, que foi o que eu fiz nesses 4 anos com rádio, quer dizer, saber o que funciona e o que não funciona em cada uma. Adaptação de mensagem, que aí é mais um projeto editorial, o que vai ser feito. E tem que, como existe um PDI de cada, né, da instituição, existe um PPC de cada curso, tem que existir um projeto da rádio, uma linha editorial da rádio. Regulamentação, o que deve ser feito, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E aí o que isso gera uma mudança na formação profissional do professor. Né? E aí, como é que a gente resolve isso? Facinho, capacitação. Né? E a proposta disso tudo, do uso da rádio no ensino, é incorporar as novas práticas de consumo online às práticas tradicionais de ensino. Quer dizer, pegar essa parte toda de consumo online, como é que se consome, como é que funciona a web, e incorporar isso no ensino. Né? Aí, meus contatos, eu sempre boto meu e-mail no Facebook e no Twitter. E isso é um apelido que eu tenho. Isso é um apelido que eu tenho. Eu tô com. Faz 24 anos que eu tenho esse apelido na web. Porque eu sou da época de BBS, né? Eu sou da época de BBS, eu fundei umas 2 ou 3 BBS, depois eu fiz muito script para Mirk, né? Eu desenvolvi uma parte do Ninja Script, não sei se alguém vai lembrar, Ninja Script, Mirk, depois ICQ. Então eu trabalhava muito com áreas disso aí. E isso aqui são as bibliografias que eu usei, né? O Rodrigo Bruis, em remediação, Raquel Alves, o Castells, Eric Felinto, mapeamento, o Fiedler, metamorfose, Jenkins, André Lemos, Pierre Levy, o Lev Manovich, Martin Barbera, McLuhan, o José Moran, né? Que todo mundo tem que falar quem é o Moran, porque é Edgar ou José.
né? O Moran é um dos que ele defende essa passagem do ensino para a web, ele fala que é muito importante. O Alex Primo, Raquel Ricoeiro, Santaella e o Fred Turner. Tá bom? É isso. Muito obrigado.